Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Ortodontia. O que vem a ser esta especialização na odontologia? Nossa convidada de hoje, doutora Ana Carolina Vilela, formada pela Faculdade de Odontologia de Alfenas, Faculdade Federal, também com especialização na Faculdade Federal de Alfenas, em ortodontia. Doutora Ana Carolina, prazer tê-la aqui conosco hoje para conversarmos a respeito de ortodontia e podermos explicar para nossos telespectadores alguma coisa a respeito deste assunto tão divulgado atualmente. Luciano, primeiro gostaria de agradecer a presença aqui e espero poder esclarecer as dúvidas da população. Eu tenho certeza. E a doutora Ana Carolina é esposa do meu grande amigo, doutor Ricardo Vilela, que já esteve aqui no programa conosco, né, Ana? E só faltava você, né? Doutora, então vamos começar. Como o assunto é ortodontia, então, o que vem a ser ortodontia? A ortodontia é uma especialidade da odontologia em que estuda o desenvolvimento da face e também da dentição decídua, que é a dentição de leite, a dentição mista, quando começa a troca, né, com os dentes permanentes, e a dentição permanente, detectando anormalidades que podem surgir em alguma dessas faces para poder intervir no momento certo para correção ou impedir que forme algum problema futuro, problema de maloclusão. Carol, o que vem a ser então maloclusão? A maloclusão é o mau posicionamento dos dentes na boca, causando os dentes tortos, né, como a população também chama, os dentes encavalados. E tem alguma idade assim específica para o paciente começar esse tratamento ortodôntico? Bom, não tem uma idade mínima que a pessoa pode Pelo menos procurar. para a primeira consulta, né? Ela pode procurar em qualquer idade, só que a gente recomenda o mais cedo possível. Quando é esse mais cedo possível? Quando a criança começa a trocar os dentes de leite pelos dentes permanentes, que é na dentição mista, por volta de 6 a 7 anos de idade. Por que nessa idade? Nessa idade a gente pode detectar os primeiros problemas e intervir para evitar que futuramente aquela criança possa vir a extrair dentes ou também ter algum problema esquelético mais grave. E a gente tem que fazer uma intervenção cirúrgica, ortocirúrgica. Tá ok. Então, quanto mais cedo a primeira consulta ortodontista, muito melhor e muito mais fácil de resolver os problemas, né? O tratamento é mais simples. Fazendo até mesmo uma prevenção, né, desta maloclusão, não é isso? Uma prevenção de uma maloclusão mais séria. Carol, então o que leva a uma maloclusão? E essa maloclusão, ela pode causar o que ao paciente? Você poderia definir para a gente, para os nossos telespectadores? Claro, Luciano. Primeiramente, o que pode levar a uma maloclusão? A perda prematura de dente de leite pode levar a uma maloclusão. Por quê? Quando a gente perde antes da época certa... Qual que é essa época certa, Carol? Bom, aí varia de cada grupo de dente. Mas mais ou menos assim, uma faixa etária? Os dentes anteriores, os dentes da frente do paciente, normalmente eles se perdem, né, os dentes de leite, para substituição pelo dente permanente. Normalmente entre 6 a 7 anos e meio. Então, se perder com 5, com 4, o que pode acontecer? Uma perda de espaço para o nascimento daquele dente permanente. Okay. Né? E aí vai causar... aí causa os problemas de falta de espaço, os dentes tortos. Ocorrendo uma maloclusão. Isso. Aí se acontecer por volta, os dentes mais posteriores, de trás, eles perdem normalmente com 9 anos a 10 anos. Então, se perder com 6, 7 anos, aí perde-se o espaço para a substituição do dente permanente. Por isso é muito importante que os pais cuidem desses dentes de leite até a hora certa deles caírem. Porque é muito errado o pessoal falar o dente de leite vai cair, então não precisa de um dentista, não precisa cuidar. Mas eu acho que pelo contrário, né? Eu acho que tem que cuidar mesmo como prevenção, né, do futuro dente que vai aparecer após esse dente de leite. Os dentes de leite, Luciano, eles têm uma função importante, não uma função, várias funções, que é dar à criança as primeiras orientações sobre mordida, estabelecer a fala da criança, né? Porque alguns fonemas eles são pronunciados através do toque da língua nos dentes, né? Então, e também manter o espaço para os dentes permanentes que estão em formação dentro do osso. Entre outras funções, né? Mastigação, deglutição correta da criança, a própria estética da criança, que isso é muito importante. Muitas crianças, elas ficam assim... tristes, né, quando tem uma perda antes da idade correta, elas ficam diferentes dos seus coleguinhas, e os coleguinhas percebem, né? Bom, além dessa primeira causa, nós temos também respiração bucal
Quando a criança ela respira pela boca, ela provoca uma deformidade no osso que sustenta os dentes. Então causa mordida aberta. Puxa vida, quer dizer que até a respiração interfere. Sim, porque a criança fica com a boca aberta e com isso a pressão dessa musculatura com a boca aberta entorta os dentes, o céu da boca fica mais estreito. Né? Então ela tem que procurar quanto antes o tratamento para instalar um aparelhinho para devolver a forma correta do arco, procurar também um médico, o otorrino, para detectar o que está causando essa obstrução nasal, né? Que pode ser um desvio de septo, exatamente, adenoide, a criança respira, né? pela boca. Você como médico, né, sabe disso. E também outras causas são os hábitos deletérios, né, como chupar-dedo, o bico, a própria o bico realmente hereditariedade. judia da dentição. Judia, associada à hereditariedade. Né? Os pais que têm um dente maior, às vezes se casam com a mãe que tem um osso menor, aí essa mistura leva um osso menor com um dente maior e essa hereditariedade causa na criança os dentes tortos, né? Também problemas esqueléticos como falta de queixo ou a pessoa que tem um queixo muito para frente, isso tudo é crescimento ósseo e interfere nos dentes. Ou seja, um assunto bem complexo, né, Carol? Bem complexo, né? E a ortodontia estuda tudo isso, né? E vai detectar isso e Carol, tratar. Deixa eu perguntar. Bom, às vezes a pessoa não está preparada, não está informada para procurar um ortodontista. Então, nesse caso, poderia, eu acho que seria, a primeira consulta poderia ser um clínico geral, né, de repente, Sim. E esse clínico geral, lógico, encaminharia ao especialista, no caso aqui, nosso assunto ortodontia, encaminharia ao ortodontista. Normalmente isso acontece? Sim, acontece. Principalmente de odontos pediatras, né, que tem o primeiro contato com a criança. Então, eles estão preparados para identificar algumas anormalidades e encaminhar para o ortodontista. Joia. Carol, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença da doutora Ana Carolina Vilela, ortodontista. Doutora, quais os tipos de intervenções, então, realizados na ortodontia? Bem, Luciana, as intervenções, elas começam bem cedo na dentição mista, preservando o espaço, no caso de uma perda precoce de dente de leite, a gente coloca um aparelhinho mantenedor de espaço. Tá. E a gente também pode agir, quando a criança é bem pequenininha, 6, 7 anos, 10, 12 anos, estimulando o desenvolvimento esquelético dela, dos ossos da face, para que todos os dentes caibam dentro da boca, sem haver a necessidade de extrações. E nos casos mais tardios, que são tratamentos já de adultos, a gente pode tratar extraindo dentes e até intervenções mais drásticas, vamos dizer assim, que é o tratamento ortocirúrgico, que é a ortodontia associada a uma cirurgia ortognática, que é avançar a mandíbula, reduzir a mandíbula no caso das pessoas que têm queixo muito para frente, ou avançar... Quer dizer, a ortodontia cuida tudo dessa parte, então? Do desenvolvimento esquelético, né? E também dos dentes, corrigindo os problemas dentários, né? E quando o paciente, então, necessita de um tratamento ortodôntico, além da estética, quais os benefícios com esse tipo de tratamento? Além da estética, outras funções da ortodontia é restabelecer a oclusão dentária, que é o perfeito engrenamento dos dentes superiores e inferiores, né? A correta fechamento da boca dos dentes superiores com os inferiores. Com isso, o paciente tem uma correta mastigação, né, deglutição, e também a gente inibe que apareçam outros sintomas como dores na articulação, na ATM. Né? Muitos pacientes, eles até procuram um médico com dores de cabeça, né? E o médico faz os exames, não tem nenhum problema neurológico. E de repente está associada essa má oclusão, dando um problema porque os dentes tortos, na articulação. Com os dentes tortos, o paciente tenta achar uma mordida mais confortável. Aí o cérebro, para levar uma mordida mais confortável, estira a musculatura e a articulação. É como se tivesse uma pedra no sapato. Aí você tenta ajustar aquela articulação ali do joelho, né, para pisar melhor, você força a sua articulação. Então você vai inconscientemente mudando a sua mordida, né? Então os dentes bem posicionados, eles evitam vários problemas, né, de mastigação, de fala, de deglutição, e também previne problemas da articulação temporomandibular.
Que deve procurar então um ortodontista. Sim. E nem sempre, vamos pensar na dor de cabeça, né, que você citou, nem sempre está associado a algum Muitos problema. médicos, não detectando nenhum problema, eles já indicam para o dentista. Já chegam muitos pacientes falando, olha, o meu médico já disse que eu vou precisar usar aparelho. Mesmo sem até entender dessa Então, área, como né? você falou, meu médico indicou o uso do aparelho. Vamos lá, o paciente adulto, ele pode se submeter a esse tipo de tratamento, Carol? Ou tem que começar quando criança? Não, sim, o ideal é quando criança, né? Mas alguns pacientes procuram o tratamento tardiamente, ou seja, na fase adulta, ou devido a dores mesmo, né? Ou pela estética, né? Porque hoje em dia as pessoas têm procurado muito a estética e nos casos de dores, geralmente da articulação, né? O tratamento pode ser realizado em adultos sim, mas com alguns cuidados. Por que com alguns cuidados? O osso é o mesmo, né? As estruturas são as mesmas, porém o paciente ele pode vir com alguma perda óssea, então tem que ter algum cuidado, a perda do osso que sustenta esses dentes. As células dentro do osso já são em menores quantidades, então a movimentação é mais lenta. E ele também tem outros fatores que podem vir associados, a ausência de dentes, presença de próteses, restaurações mais extensas, e aí a oclusão fica então, um pouquinho mais difícil para ser ajustada. Tudo vai se tornando mais difícil, né? Os problemas vão se acumulando, né? E o mais comum seria o uso de aparelho? Sim, o primeiro tratamento para um problema de articulação temporomandibular é o correto posicionamento dos dentes. E também os pacientes, agora com os implantes, né, eles vêm querendo colocar implantes naqueles lugares com ausência de dentes. Mas muitas vezes os dentes ao lado daquele espaço, eles se inclinaram. Aí precisa de reposicioná-los para poder encaixar o implante, né? Senão também encaixar, não tem como colocar. encaixar perfeitamente. Então, os dentistas indicam muito para isso, o paciente adulto também, né, por causa de dores ou por causa da estética, eles já estão procurando mais. E já tem muitas técnicas que estão sendo pensadas diretamente para o adulto, que é a utilização de alguns mini implantes para chegar os dentes para trás. O mini implante é um implantezinho pequenininho que se instala no osso, na região de trás, dentro da boca, para levar alguns dentes para trás, para conseguir espaçar os dentes permanentes, né, desse paciente adulto, que antigamente só era conseguido com o uso do aparelho extraoral, que era o freio, né? Então, às vezes você tem um empresário ou uma pessoa que está trabalhando com o público e que não pode, né, ficar usando 24 horas um aparelho extraoral, então já estão surgindo técnicas novas aí para conseguir espaço em pacientes adultos sem haver a necessidade de extração, quando o paciente não deseja, né? E falando de aparelho, então, quais seriam assim, os tipos de aparelhos, ou pelo menos os mais comuns, para os nossos telespectadores, né, ter uma ideia? Nós temos os aparelhos fixos, são aquelas pecinhas denominadas brackets, que o pessoal fala os quadradinhos. Aqueles quadradinhos que colocam em cada dente. Que são colados em cada dente, junto com o fio ortodôntico, que é passado entre eles, né? E nós temos também aparelhos removíveis, que podem ser removidos pelo paciente ou pelo dentista quando for ativado. Você falou desse fio que passa, né, nesses quadradinhos. Sim. Esse fio é para ajustar, então, o posicionamento dos dentes, ou seja, para... Ele é um guia para a movimentação dentária, né, para que o dente caminhe numa linha, né, para que quando a gente faça a força ortodôntica ele não gire, não se incline. E também para alinhar os dentes, alinhar e nivelar esses dentes, para que os dentes fiquem no mesmo nível e também bem alinhadinhos, bem bonitinhos dentro da boca. E falando em aparelho, tem algum aparelho mais estético que o outro? Algum aparelho assim que o paciente te pede, eu quero esse aparelho que é mais bonito? Existe isso, Carol? Assim, o paciente, principalmente o adulto, ele tem a vontade de colocar o aparelho de porcelana, que é um aparelho da cor do dente, né, mas ele é mais caro um pouquinho, então nem sempre as pessoas colocam ele. E tem uma técnica também hoje, eu não pratico essa técnica, né, mas é a técnica lingual. Os brackets são colados pela face lingual dos dentes. Aí não aparece de jeito nenhum. Quer dizer, esteticamente maravilhoso, né? Maravilhoso, mas ele também é um pouco mais difícil, é a higienização. E é uma técnica mais cara também, pela dificuldade, que o aparelho é feito sob medida, que os demais aparelhos, menos né? usada. Ela tem algumas dificuldades e não atinge todos os problemas ortodônticos. Carol, nosso papo tá bom, mas nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença da doutora Ana Carolina Vilela, ortodontista. Doutora, um tratamento desse que falávamos há pouco, em média, quanto tempo demora?
Bom, a média é 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Mas isso varia muito de paciente para paciente. Dependendo de cada problema, né? De cada problema, né? Isso é uma média, tá? Mas alguns problemas mais graves podem durar mais, outros mais simples menos. A idade do paciente também interfere. Respostas individuais do organismo de cada pessoa, a colaboração do paciente com o tratamento também. Tem certos alimentos que não podem ser ingeridos, né? Acho que a assiduidade nas consultas. Assiduidade nas consultas, né? Manter o aparelho íntegro, né? Então, tomar cuidado com o que vai comer para não quebrar o aparelho. Tudo isso pode atrasar o tratamento, né? Então, a colaboração, as respostas. Eu acho que deve ser mais difícil nas crianças, né, do que no adulto. Eu acho que o adulto tenta ajudar o tratamento na criança, tipo ele é mais rápido, né? Ele tem respostas melhores, mas tem o outro lado, a cooperação da criança, né? É um tipo de tratamento dolorido? Isso dói? Esse aparelho ficando na boca? Inicialmente, sim, né? Até a adaptação, ele tem uma dor, mas nada que a pessoa não consiga superar, né? Aí ela acostuma com aquela adaptação inicial, depois a cada ajuste do aparelho, ela tem uma pequena dor de 24 a 48 horas. Deve ser um pequeno desconforto também, porque você vai ajustando o aparelho, né, e vai encontrando esses dentes. E esse pequeno desconforto ele é amenizado com o uso de analgésicos. Tá. E nesse tratamento, existe algum tipo de risco para o paciente? Bom, desde que o tratamento seja bem diagnosticado, planejado e com um profissional qualificado e também haja cooperação do paciente, principalmente com as orientações que o ortodontista passa para ele em manter uma boa higienização, né, os riscos são pequenos. Uma boa higienização previne o aparecimento de manchas brancas, de cáries no dente, né, e a cooperação do paciente com o uso do aparelho, né, que vai com o uso correto do aparelho e assiduidade, não sumir do tratamento, né? Alguns pacientes iniciam o tratamento e somem do tratamento, né? E com aquele aparelho na boca com forças, e as forças, sem estarem bem controladas, elas podem levar até a perdas dentárias. Carol, existe alguma hereditariedade nesses pacientes? Por exemplo, os pais que têm algum problema de má oclusão pode ocorrer nos filhos também ou não tem nada a ver? Sim, Luciana, a hereditariedade ela pode transmitir problemas de má oclusão. Principalmente aqueles pacientes que têm o dente para frente, se os pais já tiveram os dentes para frente, os filhos podem ter essa herança genética, né? Porque afinal a genética ela transmite os caracteres de pais para os filhos, né? Como a cor dos olhos, né? Se os dentes vão ser mais resistentes ou não. E isso está muito ligado hoje em dia à miscigenação de raças, né? Quando é uma raça pura, ela já tem as características dela de dentição. Agora, quando começa a misturar, né, aí o branco com o negro, né, então os dentes maiores, né, de uma mãe, mistura com o osso menorzinho do pai, mais delicado, dependendo da estrutura óssea, aí... Puxa vida, até no dente, aí né? leva a um probleminha mesmo, né? Os problemas ortodônticos, eles têm aumentado muito por causa disso, da miscigenação, mas ninguém, pelo amor de Deus, não vamos... Não vamos escolher a raça para poder casar, né, Carol? Deixa que a gente resolve o problema, vamos todo mundo aí... Ô Carol, e nesse tipo de tratamento, tem às vezes a necessidade de extrair algum dente permanente ou não há necessidade? Alguns tratamentos sim. Hoje em dia tem aumentado muito isso. Por isso que o tratamento precoce ajuda a prevenir alguns problemas, né, de possibilidade de extração. E após esse tratamento, há a possibilidade dos dentes voltarem à posição original ou ele vai ficar próximo? Não, se o tratamento for bem executado, o dente não vai voltar àquele problema inicial. O que pode acontecer é que se o paciente não usar a contenção de forma adequada, o que é a contenção? É o aparelhinho móvel, que é instalado quando remove-se aquele aparelho fixo, que o paciente deve usar para que os dentes permaneçam, dá um tempo para aquele osso se organizar em volta daquele dente, para que os dentes fixem naquela posição. O que pode acontecer são pequenos movimentos, porque o tecido ósseo e dentário ele está em constante mudança, assim como outros tecidos do corpo, como a pele, né, na formação das rugas. Então, todos os tecidos do nosso corpo estão em constante mudança, mas não que vá voltar a má oclusão original do paciente, né? Ela vai ter algumas pequenas alterações. Agora, se o paciente não usar a contenção adequadamente, pode voltar bem próximo ao que era. Pela memória do dente. O dente ele tem uma memória formada pelos ligamentos que prendem ele ao osso. Essa é uma parte mais difícil de explicar, mas pelo menos em resumo, né, para os nossos telespectadores terem uma ideia. E falando em aparelho, nós comentamos, chegamos até perto, algum alimento que deve ser evitado quando o uso desses aparelhos ortodônticos? Sim, os alimentos duros,
né? Bala, chiclete, também os pegajosos, né? Bordas duras de pizza, piruá de pipoca, né? Esses alimentos mais duros e também evitar cortar os alimentos com os dentes. Cortá-los antes de ingeri-los em pedaços menores, para evitar a fratura do aparelho, né? Tá certo. Carol, como sempre, né, todo programa a gente faz algumas perguntas para os nossos telespectadores. E nós vamos chamar então nossa repórter Érica e vamos saber se tem muitas dúvidas, né, Érica, com os nossos telespectadores. Muitas dúvidas, doutor Luciano, mas muita gente não sabe que tratamento ortodôntico é muito mais que estética, é saúde bucal e a solução de muitos outros problemas que elas nem imaginam. Estou aqui com a Karine e ela tem a primeira dúvida de hoje. Doutora, com que idade deve ser realizada a primeira consulta ortodôntica? Bom, Karine, eu já havia dito antes, a primeira consulta não tem uma idade certa para o paciente procurar, mas a gente recomenda que seja o mais cedo possível. Quando isso? Aos 6 ou 7 anos de idade, quando começa a trocar os dentes de leite pelos dentes permanentes. Vamos a mais uma pergunta? Depois de colocar o aparelho, eu posso comer qualquer tipo de alimento? Bem, Silmar, além dos alimentos que eu já havia dito anteriormente, que são os alimentos duros, os pegajosos, também os refrigerantes, por serem ácidos, eles ajudam a placa bacteriana a descalcificar o dente e formar as manchas brancas. Ele sozinho, ele não faz isso, precisa de ter a placa associada ao uso desses refrigerantes ácidos. Bom, é isso. Então o refrigerante seria mais assim, ele causaria algum tipo de problema mais pela acidez que ele causaria. Sim, associada a uma má higienização e a placa bacteriana. Ele sozinho, se a pessoa tiver uma excelente higienização, não teria problema nenhum. Então a escovação, só para a gente entender, nessa fase que a pessoa está com o aparelho, é super importante. Mas tem algum tipo de escovação diferente, Carol? Ah, sim, pela presença dos fios, dos breques. Exatamente, dá a impressão que não tem nem jeito, né, de escovar os dentes, né? Mas, tem que ter. Mas existe uma maneira, ela é um pouco demorada, mas ela não é difícil de ser aprendida, né? Mas existe sim uma específica para fazer a limpeza, a higienização desse aparelho e os dentes. Porque senão fica complicado, né? Fica complicado. Vamos ver mais alguma pergunta? Vamos ver se a Érica tem mais alguma pergunta pra gente. Luiz Gabriel, ele ainda não fez nenhum tratamento ortodôntico, mas ele tem uma pergunta. Eu gostaria de saber se dores de cabeça ou na face pode ser tratada com o uso de aparelhos. Aí, Carol, Luiz Gabriel está comentando, né, da dor de cabeça que falamos há pouco tempo, né? Sim, Luiz Gabriel, a dor de cabeça, ela pode, o aparelho ele ajuda no tratamento dessa dor. Ele pode ser um tratamento definitivo da dor, mas porém, se essa dor estiver associada a um bruxismo, aí vai precisar de algum outro tratamento, da plaquinha de bruxismo à noite, a hora que remover o aparelho, e também do tratamento de estresse, né? Porque o bruxismo hoje em dia ele está mais associado ao estresse. Então, só para explicar para os nossos telespectadores, o bruxismo seria aquele ranger dos dentes noturno. O ranger dos dentes noturno. Ou o apertamento, ele pode ranger ou apertar os dentes. E esse ranger pode até levar a alguma fratura, quebrar algum dente, Sim, não pode? fratura, diminuição da dimensão do dente, depois tendo que restabelecer com restaurações, o bruxismo é complicado. E ele é agravado quando você tem um problema dentário associado, um problema de dentes tortos associado ao bruxismo, né? Então, e leva também a dores na articulação. Vamos responder mais uma pergunta? Vamos lá. Queria perguntar para a doutora por que mais adultos estão colocando aparelhos ortodônticos? É o Reginaldo aí que está perguntando para você, né? Sim, Nós falamos Reginaldo. agora há pouco, né, sobre os adultos, crianças. Os adultos têm procurado muito o tratamento ortodôntico, acredito eu, pela estética que o pessoal hoje tem procurado muito, né? Além também das indicações dos médicos, devido a dores e de alguns dentistas, quando o paciente quer colocar algum implante, precisa de restabelecer a mordida antes da colocação desses implantes, né? Carol, estamos chegando então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Agradecer a Érica pelas entrevistas e quero agradecer você pela presença. Foi um prazer tê-la aqui conosco. E espero que você volte outras vezes, né? Que dê mais uma colher de chá para os nossos telespectadores. Com certeza. Eu gostaria de agradecer, foi muito bom. E espero que eu tenha esclarecido, né, as dúvidas da população, viu, Luciano? Eu tenho certeza que sim, que você deu, foi uma verdadeira aula, né, para a nossa população. E, Carol, deixa para gente então, né, para os nossos telespectadores, o endereço, o telefone da sua clínica. Sim, Luciano, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida na rua Rio Grande do Sul, 1402, na clínica Ville Visage.
O telefone é 3712-8567. E obrigado, viu, Luciano? Carol, muito obrigado. Então chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fique com Deus e até a próxima semana.